Muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Que Deus abençoe você e a sua casa, que o Espírito de Deus continue liberando sobre a sua vida, graça, paz e saúde. Queridos, nós estamos falando sobre o tema a caminhada e o caminho, a importância da caminhada, mas a grande importância da revelação do caminho na caminhada. Você entende isso? Vamos lá, eu estou aqui agora, amados irmãos, no versículo a seguir do verso 26. Diz assim, olha, não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Meu Deus! E começando por Moisés, todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Glória a Deus. Amados, diante da palavra aqui que Jesus falou, no último texto, da última reflexão que eu falei, como vocês demoram a ver, a entender e a crer? Agora, Jesus fala assim, e começando, vamos lá, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Vamos observar uma coisa aqui, quero pontuar com vocês. Quem havia morrido? Não era Jesus? Sim. Os discípulos conheciam Jesus, não é? Mas agora, aquele homem fala para eles, aquele homem que era Jesus, Cristo, ele fala assim, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Que revelação você enxerga aí? Quando eles falam não devia o Cristo, ele está falando de Deus. Que Deus é Cristo. Jesus era homem 100% e 100% Deus. Então, não devia o Cristo sofrer essas coisas? Não devia isso acontecer? Não devia Deus passar por isso para entrar na sua glória? Amados e queridos irmãos, eu queria fazer um pensamento bem profundo e bem profético. Cristo e a glória. Qual é a glória de Cristo? Porque ele está falando de Deus. Deus já não está na glória? Sim. Mas por que então que agora esta glória parece que está na terra? Não devia o Cristo entrar na sua glória? Acontecer todas essas coisas e ele entrar na sua glória? Eu reporto aqui para você que a glória revelada aqui é a restauração da sua noiva. A restauração da sua noiva é a glória de Deus. É a glória de Deus, é a glória de Cristo. É o trabalho, é a consumação do trabalho, é o resultado do trabalho de Jesus, é a glória de Deus. Qual é o resultado do trabalho de Jesus? É você, é a igreja, é a restauração, é a visão, é a revelação. Gente, é maravilhoso. Agora, a Bíblia diz aqui na sequência que Jesus, aquele homem, começou a contar a história da Bíblia para eles. Puxa, naquele momento ainda os olhos deles não estavam abertos, mas eu imagino que passava pelo coração deles, nossa, que homem sábio, conhece tudo. Ele começou a contar a história, amados irmãos, de Moisés, que falava a respeito dele, de Jesus, de Cristo, de Deus, né? E a Bíblia diz que ele começou a falar a respeito das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. O assunto agora, irmãos, virou para as Escrituras. O assunto até ali era a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Não era a ressurreição, porque eles não tinham visão da ressurreição. Eles tinham visão apenas da morte de Jesus, apenas da cruz, mas não tinham visão da ressurreição. Então o que eu quero falar aqui? Não adianta você ter conhecimento da história. Não adianta você saber tanto, ter uma letra enorme na sua vida, sem ter a revelação da vida. Não adianta você caminhar no caminho do conhecimento sem ter a presença da vida no meio do caminho, sem ter a presença do caminho no meio da caminhada.
Aqui, Jesus então começa a falar acerca das Escrituras. A palavra é predominante, a palavra é reveladora. E amados e queridos irmãos, na revelação acontece uma coisa incrível. Quando a palavra é ministrada, ela é revelada em nosso ser. Quando ela é revelada em nosso ser, queridos, ela traz a nossa o quê? A restauração da visão. Então quem revela, quem restaura a visão? É a palavra. Você consegue entender isso no Espírito? Quem restaura a nossa visão? A palavra. A palavra restaura a visão. Por isso eu preciso da palavra. Porque eu preciso que a minha visão seja restaurada. Eu preciso de restauração na minha visão. Quando restaura a visão, você fica no claro. Sem restaurar a visão, você fica no escuro. E no escuro você tropeça, a Bíblia diz, Jesus falou assim, não ande de noite. Quem andar de noite vai tropeçar. Anda de dia, porque de dia você vê. O que ele quis dizer? Não ande sem ter visão. Você precisa caminhar tendo visão. Precisa caminhar com a presença do caminho, com o governo do caminho. O caminho revelado em você é a própria visão, é a palavra, é a fé que provém da palavra. E a fé, eu disse mais cedo, ela é o fundamento. E aí você está então caminhando sobre o fundamento. E agora aquele homem que eles ainda não conheceram, ainda até então, ele revela a palavra. Só que quando ele revela a palavra, começa a acontecer uma revelação no interior deles. Preste atenção no que eu vou falar. Onde começa a revelação? No interior. Aonde começa a restauração da visão? No interior. A restauração da visão não começa nos olhos naturais, mas nos olhos espirituais. E então, a revelação da palavra começa a abrir uma visão. Aleluia. E o item predominante da abertura dessa visão é o sentimento de que a palavra está causando um efeito interior. Isso começou a acontecer nos discípulos. Quando ouviram a palavra de Jesus, eles começaram, amados irmãos, a ter uma mudança. Algo começou a acontecer no coração deles. Aleluia! Por quê? Porque a palavra foi revelada. Quando a palavra é revelada, algo começa a acontecer em nosso interior. Algo extraordinário, algo glorioso começa a acontecer no nosso interior. E é isso que Deus está querendo fazer na sua vida agora. Ele está querendo se revelar aonde? No seu interior. Primeiro no seu interior. Porque quando ele é revelado no interior, a expressão é uma consequência. Tudo provém do interior. Tudo começa no interior. É aí que o Senhor quer se revelar. E o que vai revelar Jesus aí? A palavra. Engraçado que este homem, Jesus, ele não começou a contar uma história. Ele não começou a contar fatos. Ele poderia contar fatos. Aconteceu em toda a história de Jesus muitos fatos, né? Eles poderiam, amados meus, esse homem poderia lembrar de Pilatos, do julgamento, Pilatos lavando as mãos. Esse homem poderia lembrar de Barrabás. Esse homem poderia lembrar de tantas histórias que aconteceram ali, inclusive das chicotadas que Jesus levou na justiça ali antes de ser crucificado. Esse homem poderia contar a história daquele africano de Cirene que ajudou a levar a cruz. Mas ele não fez isso, irmãos. O que ele falou? Ele falou acerca de Jesus revelado em toda a Escritura. Então ele contou uma história. Então ele revelou uma história. A história traz revelação. A história traz um conto. Apenas um conto. É como você pegar um livro qualquer e ler. É diferente de você pegar a Bíblia e ler. A Bíblia é viva. O livro pode contar uma história bonita, fascinante, mas a Bíblia revela uma história.
Contar uma história é uma coisa, revelar uma história é outra coisa. O que Deus está querendo é se revelar através da sua história. Então, aqui, a palavra tem um detalhe muito importante. Ela fala assim, ó. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, qual era o foco da história que ele estava falando? Era ele próprio. Qual era o assunto revelado em toda a Bíblia que ele estava falando ali? Ele. Então eu quero, irmãos, dizer a vocês que o assunto da nossa vida é Cristo. A base é Cristo. Aleluia. O padrão é Cristo. Ele é o nosso Senhor. As histórias, os contos, pode ser importante, mas não mais do que a história. Não mais do que a presença do caminho em nossa caminhada. Abra o teu coração. Receba o que Deus tem para você. Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Abençoe as nossas vidas. Pai, nos sustente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo e até amanhã.